Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos ao Tributário Sem Mistério. Meu nome é Beatriz Biancato e hoje eu vou trazer para vocês a resolução de uma questão dissertativa cobrada no exame da OAB em tributário, na segunda fase, tá? Eu vou trazer aqui passo a passo de como interpretar a questão, de como caçar a resposta no Vademecum. Então, assista esse vídeo acompanhado do Vademecum que você pretende utilizar na prova para ver se está tudo certinho com relação às remissões. E o mais importante, vamos verificar nessa questão, escolhi ela a dedo, porque ela cobra que você tenha alguns conhecimentos um pouco fora do que a questão está te perguntando, entende? Ela explora bastante se você conhece alguns conceitos básicos de direito tributário, então exatamente por ela ter todos esses detalhes que eu escolhi ela para trazer no vídeo de hoje para vocês. Tudo bem? Eu espero que vocês gostem, então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos resolver essa questão do exame 18 da OAB, segunda fase, tributário. Eu vou deixar a questão aqui para vocês tirarem um print, porque eu quero que vocês resolvam essa questão antes da gente começar a resolver juntos, tá? Então, ó, tire um print da primeira parte. Tirou o print? Segunda parte. Tira o print. Aí você me dá um pause aí no seu vídeo e vai resolver essa questão sem mim. Depois que você resolver, você volta aqui, dá play no vídeo e a gente vai resolver junto, tá bom? Então vamos lá. Considerando agora aí que você já resolveu, vamos ler essa questão, interpretar, resolver, procurar no Vademecum, e aí não necessariamente você precisa ter o Vademecum da Josiane Minardi, que geralmente é o mais utilizado, mas eu vou tentar explicar para quem tem o Vademecum, quem não tem o Vademecum, tá? Da Josiane, contanto que tem o Vademecum de tributário, né? Isso daí eu tenho certeza que você tem o Vademecum para fazer a segunda fase, né? Então vamos lá. O Estado Alfa instituiu duas contribuições mensais compulsórias devidas por todos os seus servidores. Então, temos Estado Alfa aqui, contribuição. Eu vou até grifar isso daqui para ver se você... A primeira com alíquota de 10% sobre a remuneração mensal de cada servidor, destina-se ao custeio do regime previdenciário próprio mantido pelo Estado Alfa. Então, a primeira é para custear regime previdenciário próprio. A segunda, no valor equivalente, a 1/60 da remuneração de cada servidor, destina-se ao custeio da assistência à saúde do funcionalismo público daquele Estado. Então vamos lá, o Estado instituiu duas contribuições. A primeira para custear regime previdenciário próprio, a segunda para custeio de assistência à saúde do funcionalismo público do Estado. Sobre a situação apresentada, responda fundamentadamente aos itens a seguir. A. É válida a contribuição compulsória instituída pelo Estado para o custeio do regime previdenciário próprio de seus servidores? B. É válida a contribuição compulsória instituída pelo Estado Alfa para assistência à saúde de seus servidores? Então, veja, temos duas alternativas. Uma pergunta a respeito de uma das contribuições, da validade de uma das contribuições, e a outra alternativa pergunta sobre a validade da outra contribuição. Então, vamos dividir o nosso raciocínio entre uma contribuição de cada vez. A gente vai analisar, tá? Então, vamos analisar primeiro aqui a alternativa A. Pergunta da validade daquela contribuição que custeia o regime próprio. E aí, como que você vai começar a achar isso? Então, a questão fala de contribuição, fala de regime previdenciário de servidores, fala de assistência à saúde, mas o tema central é contribuições, tá? E onde você vai achar contribuições? Lá no seu Vademecum.
lá no seu VADMECUM. Onde você vai achar contribuições? Quem tem o VADMECUM da Josiane Minardi tem um índice remissivo no final desse VADMECUM. Eu não sei se tem outros VADMECUMs, tá? Mas no dela, lá no índice alfabético remissivo, lá no final tem contribuição previdenciária do servidor público. Tem um tópico específico que manda para um artigo específico. Mas vamos supor que o seu VADMECUM não tem esse índice remissivo, né? No final ou em qualquer lugar que seja. Você vai sempre o caminho: Constituição, Código Tributário Nacional, lei especial e, por fim, súmulas. O caminho que você deve seguir para se certificar que você está respondendo da forma mais completa. Então, primeiramente, lá na Constituição Federal, aonde que a gente vai começar a encontrar assuntos de contribuições? Lá no artigo 149 da Constituição. Então, se você não sabia desse artigo, você já tem que se localizar, já faz um grifo aí no 149 para você saber que isso remete a contribuições. O artigo 149, ele vai falar: compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Esse artigo é o chave que fala sobre contribuições. E aí fala que compete exclusivamente à União. Mas veja, olha o cuidado de você estudar antes, se preparar, para você entender que os artigos têm continuação. Muitas vezes a continuação do artigo tem exceções. E é o que acontece com o artigo 149, que lá no parágrafo 1º vai falar: os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefício destes do regime previdenciário, que se trata do artigo 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Gente, esse parágrafo 1º fala: o Estado pode instituir esse tipo de contribuição para custeio de regime previdenciário dos seus próprios servidores. Então, veja, a gente tem o caput do artigo falando a regra exclusiva à União, instituição de contribuições. E aí, no parágrafo 1º, a gente tem uma exceção. Mas espera aí, a contribuição para custeio do regime previdenciário dos servidores públicos, pode o Estado? Pode. Então, aqui, ó, isso se encaixa muito na pergunta que está fazendo anunciada: é válida a contribuição compulsória instituída pelo Estado, ALFA, para o custeio do regime previdenciário próprio de seus servidores? Sim. E aí você sempre, a primeira coisa que você tem que responder é na lata mesmo. Vou utilizar esse termo que eu uso com os meus alunos. Na lata, o que a resposta o que a resposta que a pergunta está te perguntando. O que a pergunta está te perguntando fica um pouco redundante. Mas nada mais, nada menos do que isso. É válida? Sim. Não. Aí sim você vai começar a fundamentar. Veja só a pegadinha aqui, ó. Contribuições mensais compulsórias, tá? Tem alguns alunos meus que disseram assim: compulsórias não pode, porque tá falando compulsórias. Mas veja, vou até compartilhar aqui com vocês a tela do CT. Então, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, tá? Então, o tributo, ele é uma prestação compulsória. Contribuição é uma espécie tributária? É uma espécie tributária, lembra? Tributo é impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. Quase não sai empréstimos. E contribuições. Então, aqui, veja só. É válida a contribuição? Sim, pois... Aí você pode colocar o vírgula ou colocar um ponto e começar. Sim, pois nos termos do artigo 149. Eu não tenho o parágrafo aqui no meu teclado, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui parágrafo 1º da Constituição Federal. Ou você coloca CRFB 88. Os estados
podem instituir este tipo de contribuição para custeio do regime previdenciário de seus servidores. Ok? Simples objetivo, ele está perguntando se é válido. É válido. Ponto. E aí você fundamenta. Não dá para colocar sim, conforme artigo 149, parágrafo 1º. A mera citação do artigo não pontua, tem que fundamentar. Tá bom? Pessoal, então vamos lá. Agora a gente vai responder a letra B. É válida a contribuição compulsória instituída pelo Estado Alfa para assistência à saúde de seus servidores? Pessoal, muito cuidado. Muito cuidado. A gente acabou de ver que tem uma exceção, certo? Quem detém a competência exclusiva é a União. A exceção tá: Estados, Distrito Federal, municípios, parágrafo 1º do artigo 149 da Constituição Federal. Se os estados, municípios, Distrito Federal, mas vamos falar aqui só do estado, que é o tema da nossa questão. Se o estado, a única exceção de contribuição que ele pode instituir é do regime previdenciário dos seus servidores, a assistência à saúde é regime próprio previdenciário? Não, não é. Assistência à saúde, saúde está no conceito do quê? De seguridade social. Contribuições sociais, competência exclusiva da União, está no caput do artigo 149, pessoal. Então, olha só, você tem que fazer o link. Saúde está no conceito de seguridade social, contribuições sociais, competência da União, exclusiva, artigo 149 da Constituição. Outro caminho que você poderia ir, se é exceção que o Estado pode instituir de contribuição só para regime previdenciário, a assistência à saúde é regime previdenciário? Não. Ponto. E aí, a gente tem que traduzir isso em desenvolvimento, em resposta concreta aqui. Então, vamos responder essa questão juntos? É válida? Ó, resposta na lata. Não. Oh, tá difícil aqui. Não. Não. Tudo que é contrário à Constituição, tudo que diz respeito à Constituição é o quê? Inconstitucional. A contribuição instituída pelo Estado Alfa para a assistência à saúde de seus servidores é inconstitucional, pois a competência é exclusiva da União, nos termos do artigo 149 da CRFP 88, Constituição, tá? Ou você poderia dizer que é inconstitucional vou colocar outra resposta aqui, né? Pois a competência é exclusiva da Constituição. Ou pois a exceção prevista no texto constitucional aos estados é reservado a contribuição de custeio do regime previdenciário de seus servidores. As demais contribuições, tal como as contribuições sociais, são de competência exclusiva da União, nos termos do artigo 149 da Constituição, ok?
dois modelos de resposta. Dois modelos de resposta. Tá? Bia, qual que é melhor? Olha, essa aqui parece ser mais completa, tá? Do que essa daqui. Mas agora você vai ver comigo como que foi pontuado no gabarito da OAB, certo? Da FGV. E aí você vai chegar às suas próprias conclusões comigo. Vamos lá. Olha só. Os estados podem instituir contribuição para o custeio do regime previdenciário de seus servidores, conforme o artigo 149, parágrafo 1º. Vou deixar aqui escondido para vocês não verem a B ainda. E a outra opção da FGV foi: os estados podem instituir contribuição para o custeio do regime previdenciário de seus servidores, entretanto, a alíquota não pode ser inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. A banca aceitou essas duas respostas, tá? Eu acho mais difícil chegar nessa resposta, apesar do que... O que tem de diferente aqui nessa resposta? É a continuação da redação do parágrafo 1º do artigo 149. Então, veja, a nossa resposta a gente colocou: ok, os estados podem instituir. É uma exceção que está lá no parágrafo 1º do artigo 149 da Constituição Federal. Nesse mesmo parágrafo, fala a questão da limitação da alíquota, certo? Vai falar: a alíquota não pode ser inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Só que o nosso enunciado, olha aqui, a única informação da alíquota que ele dá, 10% sobre a remuneração mensal de cada servidor. A gente não tem dados concretos de quanto seria a contribuição dos servidores de cargos efetivos da União no enunciado, tá? Apesar de ser uma informação genérica que a gente poderia colocar na resposta, porque está previsto na legislação para deixar a nossa resposta mais completa, eu não sei se você aí que está me assistindo, na hora que resolver a questão, chegou a colocar desta forma. Veja, pelo um ou por outro lado, foi pontuada a questão, tá bom? Eu acho mais difícil chegar nessa resposta da alíquota, porque a gente não tinha informação. A gente só tinha informação do custeio, o percentual da alíquota, mas não tinha outras informações para fazer esse comparativo, tá? E aí cai naquela coisa que eu também sempre falo, de você não inventar coisas ou supor coisas que não estejam no enunciado. A resposta mais segura, do meu ponto de vista, era essa daqui, ó, tá? Porque ele estava te dando para qual tipo de coisa aquela contribuição servia para custear, tá? E isso tá no texto, isso não tem parâmetro nenhum, você não precisa de outras informações nenhuma, tá? Minha opinião. Se você colocou aqui a resposta de baixo, você colocou de forma mais completa. E veja, você acertou as duas sugestões de gabarito. Parabéns para você. Agora vamos para B. É inconstitucional. Olha só a palavrinha-chave, tá? Palavrinha-chave. Coisas contrárias ao texto da Constituição inconstitucionais. Não se esqueça. É inconstitucional qualquer outra contribuição compulsória instituída pelos estados, além daquela exclusivamente voltada ao custeio do regime previdenciário de seus servidores. Portanto, não é válida a contribuição que, no caso proposto, foi instituída pelo Estado alfa, conforme o artigo 149 da Constituição. Tá? Então, veja que a nossa resposta está falando inconstitucional qualquer outra, além daquela do regime previdenciário, portanto, não é válida a contribuição. Vamos ver? Competência exclusiva da União, nos termos do artigo 149, e aqui a exceção prevista, reservado. A rosa aqui foi a mais completa, né? Mais perto do gabarito. Mas veja, se fosse até o azul aqui, ó, estaria falando que ele queria competência exclusiva da União, tá? Mas eu acho que a rosa ficou mais completa. Opa, que eu fiz aqui. A rosa ficou mais completa, tá? Acho que chegou bem próximo aí do gabarito. Tudo bem? Então é assim, você vai respondendo as questões, vai procurando resolver
questões de provas anteriores, porque você consegue fazer essa análise, você consegue ver quanto foi pontuado, você consegue se dar a nota, tá? E aí, lógico, tem algumas coisas que você responde, você fica na dúvida. Será que aquilo que eu respondi seria mesmo pontuado? Não foi bem o que está escrito aí no gabarito, mas foi próximo. Será que eu vou conseguir ser pontuado? E veja só, né, a importância. O artigo, ó, pouco importa. Tudo bem, de 0,10 em 0,10, você vai atingindo os pontos que precisa. Mas veja, de uma questão que vale 65, o artigo vale 0,10, você precisa fundamentar muito bem para conseguir a pontuação correta cobrada naquela letra, naquela alternativa, tá? Então, às vezes, você fica com essa dúvida aí que importa, aí que faz a diferença você ter um acompanhamento na segunda fase. Exatamente para você falar com alguém que entende do assunto, certo? Alguém que conhece muito bem a banca, que conhece as provas da OAB, a importância de você citar alguns termos que são pontuados no gabarito, ou se aquela resposta que você construiu, por mais que não esteja nos termos do gabarito, será que ela poderia ser pontuada ou não? São esses tipos de questão, esse tipo de feedback que você estudar sozinho não consegue, tá? Você vai supor e vai construir aí seu estudo em cima de suposições, tá? Isso não é muito seguro para sua prova, tá? Para o seu estudo. Então, a importância de você estar aí instruído por profissionais que entendem das provas da OAB, que lidam com isso diariamente, tá? Então, esse aqui foi mais um exemplo, como você consegue responder as questões, como você consegue começar a pensar aí por onde começa, construir esse vídeo aí para auxiliar você que está se preparando para o exame da OAB e fico à disposição. Vocês têm lá o meu site com alguns conteúdos que podem estudar para a prova. Vocês têm o meu Instagram, Tributário SM, que eu também posto conteúdos bem bacanas por lá, tá? E se precisarem aí de algum auxílio específico, alguma dúvida aí para estudar para o exame da OAB, chega lá no perfil, conversa com a gente e vamos juntos conquistar a sua aprovação. Tchau, pessoal!